Primeiramente, agradecer ao IETEC, ao Ítalo, a oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês. Meu nome é Duílio Paiva, um pouquinho da minha carreira aqui, minha trajetória. Eu sou certificado PMP, pós-graduado em gestão de projetos aqui mesmo no IETEC. Sou engenheiro de produção civil pela FUMEC, técnico de edificações, e estou cerca de 11 anos aí trabalhando em obras, sempre nessa área de planejamento, medição, controle, sempre nessa área de gestão. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, em obra de mineração, infraestrutura, shopping center e a ferroviária, que é um pouco que nós vamos falar desse projeto aqui agora. Atualmente sou consultor associado da Saleto, eu e o Ítalo estamos em alguns projetos nossos aí, e colunista no PMKB. Espero que vocês já conheçam o portal, já estão ativos nele lá. Bom, aqui um pouquinho do roteiro, né, que a gente vai falar nessa apresentação. Primeiramente, um esboço do cenário que ferrovias no Brasil e no mundo, entender um pouco por que o Brasil não tem ferrovias, né, por que nós estamos tão atrasados em ferrovia aí. Depois eu vou falar um pouco do projeto de modernização BH Sabará, que é esse projeto ferroviário que eu trabalhei. Quem mora ali na região leste deve ter sofrido o impacto desse projeto, ou pelo menos conhece. Depois, já abordando dentro desse projeto algumas etapas de planejamento, como que se deu o estudo desse projeto como um todo, e um espaço para discussão, para a gente bater um papo no final aí, mas fiquem à vontade para interromper, perguntar qualquer dúvida aí. Bom, aqui é a linha do tempo, um pouquinho de história aí, da história de ferrovia. Em 1825, Revolução Industrial, na Inglaterra, foi construída a primeira linha férrea. A partir daí, por volta de 1830, o Brasil já começou a tentar buscar investimentos para o setor. Só que não animou e o Brasil só conseguiu fazer a primeira ferrovia em 1854, que foi a estrada ferroviária de Mauá, ali no município de Magé. Quem vai para Cabo Frio já ficou preso no trânsito ali. Bom, entre 1854, a primeira ferrovia, até 1930, por volta de 1930, o Brasil cresceu muito em termos de ferrovia. Tiveram grandes investimentos, porém as empresas não estavam conseguindo sobreviver. Se você pegar aí a história de ferrovia do Brasil, você vai ver que sempre as empresas tiveram em baixa, sempre tomando prejuízo e sempre o governo tentando dar o suporte ali. Temos um marco em 1942, a criação da CBRD, hoje a Vale, e interessante que o trecho da Vitória Minas, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir de trem até Vitória ou até... então foi nesse ano que foi também a inauguração da Vitória Minas. E em 1957, mais uma vez o governo tentando salvar as empresas e o setor ferroviário, o governo criou a Rede Ferroviária Nacional, que estatizou todas as ferrovias e o governo, não, pronto, eu vou tomar conta e vamos tentar impulsionar o setor. Só que a partir de 1950, nessa década de 50, o governo começou a investir bastante na indústria automobilística. Então, praticamente cessou os investimentos em ferrovia e por isso hoje nós chegamos aí com uma malha ferroviária pequena em relação ao tamanho do país. Em 1996 até 2007, o governo abriu o leilão das ferrovias e extinguiu essa rede ferroviária federal. Bom, aqui um mapa da nossa malha ferroviária, né, hoje explorada na grande maioria pela Vale e pelas suas empresas, que a FCA e a VLI são empresas do Grupo Vale. Essa Rumo ALL é uma multinacional, uma empresa muito grande também, que atua muito no Sul, América Latina Logística. Temos a MRS, que atua no Sudeste, principalmente pro lado do Rio de Janeiro. E temos também essa Transnordestina, né, que também é bem atuante lá no Nordeste. Bom, aqui a evolução da construção ferroviária no Brasil, como eu disse, lá em 1954, a nossa primeira ferrovia. Em 1922 nós tínhamos cerca de 29 mil quilômetros de ferrovia. Em 1950 nós chegamos a 37 mil e nós reduzimos de 1950 para cá. E importante salientar que desses 28 mil quilômetros também ele é subutilizado.
Então, apesar de nós temos pouca ferrovia, ainda é subutilizada ainda no trecho que nós temos. E essa ferrovia hoje, a malha ferroviária, 76% é para o minério. Então, basicamente, e o que faz com que a gente perca competitividade, né? O transporte é muito caro e acaba que o Brasil perde competitividade internacionalmente aí. Bom, o comparativo da composição modal de transportes do Brasil e com outros países do mundo. Os Estados Unidos hoje tem a maior malha ferroviária do mundo, com 225 mil quilômetros de ferrovia. O Brasil tem a 8ª maior malha ferroviária, mas o que é interessante é que o Brasil, com uma extensão territorial 3 vezes maior que da Índia, o Brasil tem menos da metade de ferrovia que a Índia tem. Aqui é uma comparação entre Brasil e Estados Unidos, mais para destacar a questão da composição modal mesmo. A gente pode observar que nos Estados Unidos está bem mais distribuído que no Brasil. Lá eles utilizam 30% do transporte como rodoviário, 31%, e o ferroviário 37%. No Brasil nós temos 67% com rodoviário e só 18% com ferroviário. Não falando que o ferroviário é o ideal, até porque o ferroviário não leva o produto diretamente ao destino final. Mas o ideal seria uma composição entre esses meios modais. O que é o PKU? Percentual de tonelada quilômetro útil. Isso. Bom, um comparativo aqui dos modais hidrovia, ferrovia e rodovia. Para eu transportar um comboio de 6 mil toneladas de um produto específico, eu necessitaria de 86 vagões de 70 toneladas e cerca de 172 carretas. Né? Um outro comparativo aqui interessante, que para eu transportar 1 tonelada por 1000 quilômetros, o consumo de combustível por rodovia é muito maior do que por ferrovia ou por hidrovia. Por hidrovia também nós temos um potencial muito grande e pouco explorado. Quanto a emissões de CO2, a rodovia também polui muito mais do que os outros modais. Aí agora, nesse último, nós vamos entender por que o Brasil não investe em ferrovia. O custo de 1 quilômetro de infraestrutura ferroviária é cerca de US$ 1,5 milhão. Para a rodovia, é cerca de 440 mil. E sem falar que o tempo para a construção de ferrovia é maior. Então, assim, nessa ideia imediatista da nossa política, né, eu não vou iniciar uma obra para o meu sucessor inaugurar. Então, o pessoal sempre volta para a rodovia. Com um detalhe, né, aí a ferrovia é muito mais cara em implantação, porém o custo de manutenção é 6 vezes menor que o da rodovia. Então, a longo prazo, a ferrovia é muito mais útil, né? Muito mais produtiva. Bom, então, esse é só um contexto para a gente pensar um pouquinho sobre isso aí. Como o Ítalo falou, teve em 2012, o Brasil lançou um programa para investimentos em ferrovia. A pós-graduação em engenharia ferroviária é muito bem vista no mercado. Parece que só em Juiz de Fora que tem esse curso, e quando a Vale monta alguns cursos específicos, a LL criou uma faculdade específica dela em Curitiba para dar esse treinamento, que é muito específico e não tem tanta demanda, mas caso o país venha investir nesse mercado, é muito promissor. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do projeto, projeto de modernização BH Sabará, aqui entre atrás da estação do Horto até General Carneiro. Quem mora na região desses bairros ali, provavelmente já ouviu falar desse projeto. E o objetivo principal do projeto, essa obra, ela foi uma obra de contrapartida da Vale com o governo federal. O objetivo ali não era aumentar a produção, assim, apesar de você ter um retorno nisso, o principal era pagar essa dívida com o governo federal
e principalmente pela comunidade, porque a ferrovia impactava muito no dia a dia das comunidades próximas ali, cerca de 250 mil habitantes. Então esse em amarelo aqui era um antigo traçado, né, em verde o traçado atual, né, o traçado agora pós-obra. Um dos objetivos do projeto era eliminar as curvas de pequeno raio, que causavam muito acidente. Aí esse aqui, ó, é uma famosa, conhecida lá pelo pessoal da região como curva do cachorro magro. Constantemente você tinha acidente ferroviário ali com tombamento de trens. Hoje eu e o Vitor, a gente estava até conversando sobre a velocidade média que os trens andam nesse trecho. É cerca de 35, 40 km por hora. É uma velocidade baixíssima. O Vitor estava comentando, na Europa nós temos trens, bala lá que anda. Então, assim, apesar da nossa estrutura já é ruim, ainda a nossa tecnologia nisso ainda está muito devagar. Ali na esplanada Veracruz, também foi feita uma intervenção interessante que acabou-se aquela passagem de nível, né? Sim, eu vou mostrar aqui para frente, tem até uma foto lá ali antes da Copasa, né? Um pouquinho antes da Copasa. Eu vou até mostrar ele aqui. Bom, então os principais objetivos do projeto: aumento da segurança nas comunidades em relação à ferrovia, melhoria na circulação de veículos e pedestres da região, eliminando essas passagens de nível, redução da interferência do tráfego ferroviário com os bairros desse trecho, melhoria da interligação ferroviária entre as regiões Sudeste e Nordeste e aumento de cerca de 120% da capacidade de transporte do trecho. Belo Horizonte está situado num ponto de interligação entre três pontos de ferrovia, de encontro de ferrovia. Um explorado pela Vitória Minas, que é esse que passageiro vai para a Vitória, né? Explorado pela Vale. O da FCA, que vai para Brasília, Goiânia e para o Nordeste. E a MRS, que usa esse trecho e vai para o Rio de Janeiro, para Juiz de Fora. Bom, basicamente aqui qual que era o escopo do projeto? A duplicação e a modernização desse traçado, cerca de 8,3 km, construção de 2 viadutos ferroviários, 3 rodoviários e 3 passarelas, retificação de curvas acentuadas e suavização das rampas, né, para evitar acidentes, e a modernização do complexo viário de Sabará. Lá no final do trecho, chegando em General Carneiro, a Vale, além da ferrovia, fez toda uma obra urbana lá, toda uma melhoria na região. Aqui o ponto que você comentou, desculpa, seu nome? Leonardo. Aqui é Andradas, esse trecho de baixo aqui é Andradas, Rio Arrudas, e aqui uma imagem digital, o trem passando e o trânsito todo parado aqui. Você entrando no bairro São Geraldo? Isso, ali mesmo. O pessoal comenta que um dos motivadores para essa obra, né, que aumentou a pressão para que essa obra saísse, foi pelo fato de, parece que teve um caso lá que ficou uma ambulância presa, né, e o paciente teve complicações maiores. Então aí, a partir disso, a comunidade, o pessoal começou a pressionar mais para que a obra saísse. Então essa foi a solução encontrada, né, a ferrovia que passava aqui em cima por essa rua Souza Guiar, ela foi deslocada para baixo e construído esse viaduto aqui, chamado viaduto Cunier, para a entrada do bairro. Isso é um pouquinho antes da Copasa ali, de um lado está o Veracruz, do outro lado, esqueci o nome do outro bairro. Aquele telhado maior São Geraldo. São Geraldo. Esse telhado maior deve ser chama aquele supermercado? Não. Apoio? Apoio. Não, o apoio está mais para... Tá para lá? Está mais para cima. E aí a foto depois de concluído, né, o viaduto, a ferrovia passando aqui em cima. É aqui onde passava a ferrovia antigamente, virou uma rua urbana. Bom, aqui alguns dados, né, quantitativos para a gente ter uma noção do tamanho desse projeto. Gestão fundiária, que consiste em desapropriação, foram cerca de 475, somando BH e Sabará. O maior quantitativo foi em Sabará, onde foi mais difícil também. Esse é um dos pontos críticos do projeto, muito complicado esse processo de desapropriação, porque não tem como você desapropriar tudo para iniciar a obra. Só que, no entanto, uma casa pode
travar a sua obra toda. Então, era um ponto crítico, foi um ponto crítico. Infraestrutura, cerca de 750 mil metros cúbicos de escavação e 550 mil metros cúbicos de aterro. Obras de artes especiais, 21 mil metros cúbicos de concreto, cerca de 625 toneladas de aço. E superestrutura ferroviária, aproximadamente 20 mil metros de grade, de montagem de grade ferroviária. Bom, o projeto iniciou em 2009, novembro de 2009, a data de término dele foi em fevereiro de 2015, só que parece assim, não, esse tempo todo de obra, na verdade não, né? 2009 foi início de estudos, FEL, engenharia e ferrovia mesmo inaugurou em dezembro de 2013. Aí depois iniciou-se as obras do Complexo Viário de Sabará, com conclusão até fevereiro de 2015. E o custo total em torno de 300 milhões para esse projeto. O projeto foi de quem e a execução foi de quem? O projeto é da Vale, né? A execução foi a Sincope. A Vale dividiu em 3 lotes, né? O lote de infraestrutura, a obra de arte especial e a superestrutura ferroviária. Ela dividiu a contratação em 3 lotes, mas a Sincope ganhou os 3. O que depois para a gente foi bom a Sincope ter ganhado os 3. Porque acaba que como um lote estava ligado no outro, se fossem 3 empresas, qualquer impacto que tivesse eram 3 pleitos, né? E como era a mesma empresa, era mais fácil de... Nós tivemos muito impacto, principalmente pela gestão fundiária. Então, eu trabalhei na gerenciadora, nós passávamos as premissas, né, para elaboração de cronograma das contratadas. Porém, durante o desenvolvimento, nós não conseguimos cumprir as premissas que foram estabelecidas. Ela se encontra também fez aula de arte? Fez. Ela fez os 3 contratos. E depois ainda ganhou o Complexo Viário de Sabará, que foi uma outra posterior contratação. Bom, agora entrando mais no planejamento mesmo, eu tentei sintetizar aqui a EAP, mas bem com foco para mostrar para vocês como uma diferença muito grande de quando você trabalha dentro de uma empresa estruturada, com um planejamento mais estruturado. Longe de mim vir aqui e falar para vocês que foi perfeito, que nosso planejamento perfeito foi seguido à risca, não. Mas é completamente diferente de outras empresas com uma maturidade menor em gestão de projetos que a gente acaba vendo no nosso dia a dia aí. Então, assim, a própria EAP, ela foi muito bem estruturada. A gente trabalhava com um cronograma de cerca de 3.000, 3.500 linhas, que para um projeto desse não é tão grande, né, mas que a gente conseguia manter um controle das atividades. Então, dentro do projeto foi dividida a EAP em comum, instalações provisórias e a parte de obra, né, que é o maior escopo do cronograma mesmo. Então, comum a gente tinha desenvolvimento, estudo de FEL, engenharia os projetos, suprimento a parte de contratação. Além desses 3 lotes, teve o remanejamento de instalações elétricas, passagem de fibra ótica, então teve alguns outros contratos pequenos também, mais a parte de construção. Instalações provisórias, foram 4 canteiros no trecho, fora os pontos de apoio. Então foi bem estudada essa questão dos canteiros, né, como eram 8 quilômetros distribuídos, então optaram por construir 4 canteiros. Um dos canteiros ficava no campo do Pompeia, que devem conhecer ali. Inclusive o campo do Pompeia fazia parte do escopo inicial, que ele deveria ser refeito. No final da obra teve um acordo entre a Vale e a Prefeitura. A Vale ia repassar a verba para a Prefeitura e a Prefeitura ia executar a obra, só que até hoje o pessoal ficou sem o campo do Pompeia lá. O pessoal perdeu. Já demonstrei meu talento. Bom, e a parte de obras nós dividimos em 3 trechos, que era o trecho 1 BH, o trecho 2 Sabará e o trecho 3 o Complexo Viário. Explodindo aí cada trecho, né, nós dividimos cada trecho em frentes de trabalho, a cada 50 estacas, né, 1.000 metros, você tinha uma frente de trabalho, e dentro de cada frente nós dividimos em infraestrutura ferroviária, obra de área especial e superestrutura ferroviária. Então esse escopo aqui, ó, todo com a Sincope. Esse escopo todo da Sincope.
exceto a parte de gestão fundiária e demolição. Gestão fundiária era um escopo da própria Vale, ela tinha uma contratada que dava um apoio, mas a parte de negociação a própria Vale assumiu, a Vale gerenciadora, né? Ela própria assumiu. E um ponto importante, até por essa questão de relacionamento com a comunidade, eu já tinha trabalhado em outros projetos que teve gestão fundiária, inclusive da Prefeitura de BH, e não dava toda a assistência que foi dada nesse projeto. Porque não era só lá, nós estamos falando de... A pessoa mora numa casa de 2, 3 cômodos na beira da ferrovia. Então, se for avaliar financeiramente, o valor de uma casa dessa é muito baixo. E o valor de uma casa dessa, o cara não consegue pegar o dinheiro e ir lá no outro bairro e comprar uma outra casa, né? Então, a Vale dava todo um suporte de ir lá e ajudar a pessoa a encontrar outra casa. Isso foi um ponto muito importante lá, mas mesmo assim foi uma das fases mais difíceis do projeto. Da parte de construção, nós dividimos ali em interferências, né? Burreiro, qualquer interferência que tinha, terraplenagem, obra de arte corrente, drenagem, contenções e meio ambiente. A parte de obra de arte especial, os viadutos, e superestrutura ferroviária, que se dividia na superestrutura da construção da nova linha e demolição da linha antiga, e alguns desvios provisórios, que depois eu vou dar um exemplo aqui, como funcionavam esses desvios provisórios. Quanto à superestrutura ferroviária, a Sincop terceirizou uma empresa que trabalha só com isso. Essa mão de obra de estrutura ferroviária é muito específica. Então, ela teve que terceirizar por uma outra empresa que atua muito no Nordeste, né, onde você tem mais volume de serviço nessa área. Ela teve que terceirizar esse trabalho. Aqui uma seção típica do que é um projeto ferroviário. Basicamente é isso, né? Se a gente for pensar num greenfield, é muito fácil construir ferrovia. O problema é quando você está construindo dentro da cidade, né? E isso é uma tendência agora, porque as cidades engoliram as ferrovias passavam por fora da cidade. É o caso da de Itaúna, né? A cidade cresceu demais e hoje a ferrovia está passando dentro da cidade. Então, no nosso caso, além da duplicação da ferrovia, a gente trabalhou com a ferrovia em operação. Então, não teve nenhum dia no projeto que a gente teve que parar a ferrovia por mais de um dia. Porque você consegue até programar algumas paradas, com o transporte de carga, de soja, enfim. Mas o trem de passageiro é sagrado. Então, o trem de passageiro ele sai às 7h30 da manhã e o outro volta às 8h30 da noite. Então, ele é sagrado, você não pode interromper o trabalho dele. Então, toda intervenção que a gente tinha que fazer, a gente tinha que programar uma parada e tinha que ser só dentro dessa faixa de tempo, para não impactar no transporte dos passageiros. Se não me engano, eu acho que é o único trem de passageiro diário do Brasil ainda existente. Bom, aqui algumas etapas da obra, né? A gestão fundiária, como eu já citei. Isso aqui é uma foto lá do projeto mesmo. Essas casas não estão à venda. Então foi um processo burocrático e complicado. O cara mora 20 anos naquela casa, próxima à família ali e tal, e depois ele que fez a casa e depois chega, não, a ferrovia vai passar aqui, tá? Preciso que você saia que... A Vale até conseguiu o DUP, que é o Decreto de Utilidade Pública, junto à União, que aí entra a parte jurídica, que no caso a ferrovia é um bem comum, que prevalece sobre o bem particular, né? Só que por essa relação na comunidade, a ideia era não usar, era ficar com isso na manga e não usar. Mas também isso foi uma certa pressão para a pessoa valorizar o imóvel dele também e conseguir uma indenização maior. Demolição, né, uma outra etapa, depois que da casa negociada, a mudança do morador, a gente entrava e demolia. Antes de demolir tudo, tinha que fazer essa descaracterização máxima do imóvel para evitar que outra família entrasse. Teve caso disso lá, então
Assim que o cara saía no outro dia, você tinha que ir lá para ver se quebrar a laje, quebrar a parede, alguma coisa, para evitar que outra pessoa entrasse. Obra de arte corrente de drenagem, coloquei essa foto aqui em específico. Nós tivemos um problema de qualidade sério nessa galeria. O projeto original era a galeria moldada em loco. A contratada apresentou uma proposta para fazer pré-moldado, né, um play para fazer pré-moldado, e foi aceito porque, enfim, né, tivesse benefício de fazer pré-moldado. O problema é que na hora que depois que montaram a galeria, foram olhar os ensaios não passaram. Aí a gerenciadora bateu o pé, a Vale bateu o pé e falou, não aceito. E a contratada, por outro lado, tentando defender que os ensaios estavam corretos. Aí sim, contratou consultor, refizeram os ensaios e tal. No final das contas não passou, ele teve que desmanchar toda a galeria. A galeria era para o próprio trem passar aí dentro? Ou é só de refugiado? Não, aqui é o seguinte, a galeria de drenagem, aqui o traçado da ferrovia ele cortava aqui, ó. Então por cima dessa galeria vinha um aterro e posteriormente a montagem da grade. Então de duas galerias que tiveram problema, uma ela teve que contratar um reforço estrutural para a galeria e o outro ela teve que refazer. Ela teve que desmanchar a galeria pronta e refazer. Assim, o problema de tudo isso, além do financeiro, o atraso na obra, né? Isso causou um atraso, reflexão de cerca de 5 meses no atraso nesse trecho da obra. Porque uma ficou nessa discussão, né? Aceita ou não aceita? E outra depois para refazer o trabalho que já estava pronto. Bom, uma outra etapa importante desse projeto foi a parte de terraplenagem. Como vocês viram lá, um volume muito grande de terraplenagem. E não, aí é que está. O Botafora não era tão grande, justamente por isso aqui, ó, que é um estudo de balanço de massas. Isso aqui é fundamental, esse estudo, para esse tipo de projeto. Porque a terraplenagem era muito cara. E o que é caro na terraplenagem? O transporte. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos todo um estudo, separando todos os cortes, todos os aterros, e fazendo meio que um quebra-cabeça mesmo. Eu vou escavar aqui, vou jogar para lá, esse aqui. Então, para poder minimizar isso, a questão de botar fora ou de compra de material de jazido, né? Então, conseguiu otimizar bastante em termos de custo esse estudo aí de balanço de massas. Aqui uma foto das escavações, teve muito desmonte de rocha lá também. Nós tivemos um problema sério com sondagem, a sondagem não batia na hora que começou a escavar. Então tinha lugar que a gente tinha corte de 20, 30 metros de altura, aí onde era para ter dado rocha conforme a sondagem, não bateu. Aqui uma foto do aterro, aqui a galeria que eu falei com vocês, né, passando aqui por baixo, o aterro e depois a ferrovia cruzava esse trecho. Galeria já corrigida? Já corrigida nesse caso. Não chegaram a aterrar em cima da outra. Não chegaram a aterrar em cima dela, não. Em tempo, né? Mas imagina só, pessoal, a questão de segurança com uma galeria dessa com um ensaio que não passou. Imagina só a carga do trem passar, o aterro, mais a carga do trem numa galeria dessa rompendo. No tempo que a gente estava lá, eu cheguei a ver um acidente ferroviário, um trem com uma carga de soja que tombou. É um acidente muito feio, muito feio. Ainda mais o risco que aí passa passageiro também, né? Que é pior ainda. Obra de arte especial, esse aí uma foto do viaduto, que esse era o maior viaduto que nós fizemos lá, cerca de 35, 40 metros de altura. Aqui uma outra foto desse mesmo viaduto. Aqui, ó, acho que nessa foto não dá para ver direito, na próxima não vai dar. A ferrovia, ela contornava esse viaduto aqui, né? E o novo traçado, ela passava aqui por cima. Que aí a gente começa o estudo dos desvios provisórios. Que foi uma das maiores dificuldades de trabalhar com a ferrovia em operação. Então, ela fazia esse U aqui,
né? E o traçado correto seria passando por esse viaduto e passando por essa terraplenagem. A nova ferrovia, ela passava por aqui e a ferrovia existente dando essa volta aqui. Porém, para eu fazer essa ligação aqui, ó, sem parar a ferrovia em operação, eu precisava de uma parada e uma atividade de risco, né, uma situação de risco ali. Então, qual que era a situação? Uma das situações que nós conseguimos montar lá no projeto e planejar e deu tudo certo. Nós viemos com a grade montada em todo esse trecho e paramos aqui, paramos nesse ponto. Eu precisava fazer esse aterro aqui, esse complemento para ligar essa ferrovia e ir embora com ela. Então, o que a gente fazia? Um desvio provisório, esse trecho em vermelho, fazia essa ligação. Esse trabalho aqui é o que a gente tinha que fazer de 7h30 da manhã, quando o trem de passageiro passou, até 7 horas da noite, o trem voltar. E aí interligar no final também, não? E interligar no final também. Mas nesse caso aqui, específico, aqui já era a ferrovia, então aqui ele já vai embora. Futuramente, quando eu fosse fazer, depois que eu fizer esse aterro e com a grade montada daqui para trás, aí eu precisava de uma outra parada para fazer essa ligação aqui de novo. Mas ela não passava lá também, não? Não fazia essa volta, você falou? Essa aqui? Essa volta aqui? Isso. Encontra de novo com a que ela faz assim. O viaduto está aqui, né? Ela vem e ela estava fazendo isso aqui. Tem dois encontros com o viaduto. A ferrovia antiga. Então eu tenho um encontro com o viaduto aqui e outro encontro aqui. E esse que a gente está mostrando era aqui. Né? O que eu fiz? Eu construí a grade daqui para cá e criei um desvio provisório aqui, ó, para jogar o trem. Até eu construir esse encontro e depois fazer a ligação aqui por cima. Mas aí, a questão que eu penso assim, por exemplo, que aí você teria que estar com aquele lá pronto já também. Não, mas aí, o que eu fiz? Na hora que eu fiz o provisório, aí ele vem aqui na ferrovia nova, né? Entrou no provisório, deu a volta e continua nesse antigo. Ok? Eu tinha interferência nesse ponto, eu vou resolver a interferência nesse ponto. Se eu tiver uma interferência nesse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra ligação provisória aqui para poder fazer esse ponto aqui. E futuramente ligar esse e esse. Então assim, a gente teve N casos desse, pela ferrovia está em operação, né? Então era uma coxa de retalho mesmo. Essa parte de baixo não dos canteiros, né? Aqui era o canteiro. Aí aqui uma foto, né, do trem entrando no desvio, né? Essa aqui é uma foto do aterro já estava sendo executado. Uma foto da montagem de grade. Lá nós utilizamos dormente de aço, diferente do que a gente está acostumado a ver dormente de madeira. Ele tem uma durabilidade maior. E aqui um outro fato importante é a bitola, né? Bitola mista. Você tem tanto para a bitola do trem de 1 metro quanto a de 1,60 m. Aqui uma foto da montagem do pessoal. Esse foi manual mesmo, utilizando aqueles equipamentos que faz monta a grade inteira, né? Eu tenho alguns vídeos no YouTube, bem interessante. Esse aqui é uma foto de uma MV, que é uma parede de mudança de via, construíram 2 vias. Se você está com um trem na linha 1, quer jogar o trem para a linha 2. Então isso é tudo automatizado, naquela casinha lá em cima chamada de house, ela automaticamente já vira a chave, então você consegue jogar o trem para a linha que você deseja. Bom pessoal, e aqui fechando, né, a foto final dos 2 trens em operação. Eu gosto muito de falar desse projeto, principalmente como eu disse, a parte de gestão, né? Como foi feita a tocha aí. Como que foi feito todo o estudo desse projeto, e foi um projeto muito interessante. Bom, e para fechar aqui, uma pergunta: o que vocês acham, pessoal? Qual que é o problema comum em todas as áreas do Brasil aí hoje? Na política, no futebol, o que falta? Parece que está no nosso DNA aí de planejamento. No nosso dia a dia, né? Às vezes até para viajar a gente não faz a programação. Às vezes é bom, né? Pô, vou viajar e deixa o que acontecer isso mesmo.
né? A Deus dará. Às vezes é bacana, mas Você não sabe quando você vai gastar. mas assim, no nosso profissionalmente a gente não pode ir a Deus dará, né? Profissionalmente a gente não pode ir a Deus dará. Aí pensando nisso, vocês já ouviram falar na pesquisa de maturidade e gestão de projetos da Cimprado? É uma pesquisa muito interessante, ele desenvolveu esse modelo para avaliar o nível de gestão de projetos das empresas brasileiras. E ele criou essa classificação que vai de 1 a 5, né? Como inicial é quando a empresa tem boa vontade de conhecer a gestão de projetos, conhecer um pouco de planejamento, né? Conhecido, quando você tem uma linguagem comum, o pessoal sabe identificar o que é um caminho crítico, sabe falar o que é análise de valor agregado, então você começa a criar uma linguagem dentro da empresa. Padronizado, quando você já tem uma metodologia padrão, você consegue seguir aquela metodologia, todo mundo dentro da empresa entende o que está falando. O gerenciado, né, quando você já tem um nível muito maior, você consegue gerenciar. E o otimizado, quando você já consegue produzir conhecimento em gestão de projetos, já consegue criar os seus próprios padrões, avaliar os seus próprios padrões. E fazendo essa análise do Prado, essa pesquisa ela é bienal, esse resultado aqui é de 2014. Ele identificou que no Brasil, a indústria da construção civil tem um nível de 2,97. O que é isso? Nós estamos aqui entre o conhecido e o padronizado, né? Eu, particularmente, criticando assim, uma análise crítica minha, eu acho que o nosso nível é menor que esse. Por quê? Porque muito de quem responde isso aí é quem está inteirado com gestão de projetos. Então, tem muita gente que não responde a pesquisa porque às vezes não sabe nem que a pesquisa existe e tal. Então, o ideal é que a gente divulgue e estudem também. Fica um convite aí, jogar na internet, é uma pesquisa muito interessante, principalmente para a gente que está na engenharia aí. Tem muitos dados lá de percentual médio de atraso dos projetos, percentual médio de custo, de estouro de custo dos projetos. E eu acho que vocês estão aqui hoje, dedicando o sábado, né, sentado aqui o dia inteiro assistindo palestras, estudando, é o papel nosso melhorar esse nível, né, melhorar esse índice. Eu acho que é o papel nosso e é assim que a gente vai se destacar no mercado, porque isso é um problema sério no nosso país, em todas as áreas. Acho que não tem nenhuma área que a gente pode falar assim, essa área é 100% de planejamento, não tem. Você vê que o próprio gráfico nosso é isso, né? O próprio gráfico. Isso aí não é só construção, isso aí não é só engenharia, né? Esse aqui é só da construção, eu peguei especificamente de construção porque é o foco nosso. O nível Brasil é mais baixo que esse. O nível, pegando todos os setores, entendeu? O nível parece que está em 2,6, alguma coisa assim. Entendeu? Então, assim, na construção, é o que a gente vê muito também, né? Eu imagino, não estou me recordando, mas eu acho que TI também deve estar num nível maior que o padrão normal. Que é o que você vê assim, né? Hoje, gestão de projetos, onde são as áreas que mais trabalham com gestão de projetos? É TI e engenharia de construção. Então fica esse dever de casa aí para a gente depois. É um tema interessante, se vocês abrirem a pesquisa lá, vocês vão ver que tem muito material bacana. Então é um tema interessante até para desenvolver artigos, trabalhos, enfim. Bom pessoal, é isso aí, muito obrigado. Fica aí meu contato. Quem quiser bater um papo depois, tiver alguma dúvida aí sobre a apresentação também, estou à disposição.